que houve ali com o Nando Moura, cara? Me O conta. Nando Moura, eu não sei, ele deve ter uma vida ocupada e as coisas dele para fazer tá tudo certo, só que de forma alguma, reiterando, a gente vai entrar nesse assunto agora, né? E eu não quero gerar briga alguma com ele, só que é inegável que me decepciona o fato de ele se posicionar mais ao lado do professor e no vídeo resposta que eu ia gravar para hoje, mas eu acabei não conseguindo porque é muito corrida a vida e eu tinha que vir aqui ainda, né? Eu vou gravar para amanhã, eu vou deixar tudo mais claro em relação ao vídeo resposta, do meu vídeo de resposta do primeiro react que ele fez. É toda uma dinâmica que vai virando uma bola de neve, né? Mas eu preciso responder para deixar claro que tentar deixar claro que o lado no qual ele está endossando ali, ele está colocando o posicionamento dele, é o lado mais errado, cara. Para a luta que eu acho, gosto de acreditar, que ele trava também contra a doutrinação em sala de aula. Ele, por exemplo, dos vídeos que eu já vi dele, ele sempre endossou escola sem partido, sempre falou bem, pareceu sempre ter uma estima muito grande pelo Miguel Najib, que é o fundador da Escola Sem Partido, e ele fala que era uma luta necessária. Só que isso eu acho que eu já deixei claro o suficiente nos vídeos anteriores, principalmente com o Najib. E o próprio projeto do Escola Sem Partido, do qual ele fez parte, da redação, deixava de forma muito clara ali, era inclusive um dos principais pontos, que o aluno tinha o direito expresso por meio de uma lei agora, porque a gente já tem o direito de fazer e é por isso que eu faço, porque não há lei proibindo, mas melhor ainda se houver uma lei expressamente te conferindo esse direito, né? A gente não ficar num limbo de que não tem nem lei autorizando, nem lei coibindo. Então, é melhor que haja uma lei autorizando, e isso era o Escola Sem Partido. Então, se o Nando Moura apoiava o Escola Sem Partido, consequentemente, ele deveria apoiar o que eu faço em sala de aula. Só que ele fala que acha que a sala de aula não é o lugar, a instância correta para fazer esse tipo de discussão, porque é algo que tem que ser feito em outro nível, só que ele não explica bem qual é esse nível, mas ele deixa subentendido ao falar sobre escola sem partido, que é o nível legislativo, de se modificar a legislação. Cara, mas para modificar com escola sem partido é isso. Ele ia modificar para te conferir ainda mais esse direito de você, o aluno, fazer fiscalização em sala de aula. Então me decepciona o fato de ele ser contra o método que eu faço, mas é uma pergunta que eu deixei para ele no vídeo, no primeiro já que eu gravei de resposta a ele. Vou aproveitar para deixar de novo e vou reiterar novamente no vídeo de amanhã. Nando Moura, qual que seria a sugestão, então, alternativa ao método que eu faço, mais adequada, mais ideal? Ou a gente não deveria fazer nada? Porque ele, inclusive, cita a possibilidade também que me decepciona bastante de a gente poder colher mais censura ainda com a lei que venha coibir diretamente a possibilidade de você usar celular em sala de aula e fazer a gravação, mas você não deveria ser contra isso se você já acha que não deve ter gravações em sala de aula, né? Então, tanto faz para você. Mas, cara, o certo seria então não fazer nada? É o que se subentende dessa lógica, né? Eu prefiro fazer alguma coisa e lutar contra eventuais tentativas legislativas de não censurar ainda mais. Então, é algo que me decepciona, porque começou no primeiro vídeo parecendo um alerta, com base nas experiências negativas dele com o judiciário. Olha, Wilker, o judiciário é complicado, você tem a sua tese aí, só que eles têm a tese do outro lado, que ele apresenta também, né? Ele lê um artigo lá de alguém que é contra o que eu faço, já endossando, né? Mas até então eu estava preferindo acreditar que era uma questão mais de alerta, porque ele já teve bastante decepções com o judiciário, de causas injustas serem julgadas para o outro lado e ele perder e tal, e esse era um alerta para que eu ficasse de olho nisso também, e que possivelmente eu ia perder porque o judiciário é injusto, a justiça é injusta. Mas no outro vídeo ele endossa o lado do professor, ele entra na legislação mesmo para corroborar com o argumento do professor, e aí eu meio que não tem como fugir disso, que parece que ele está contra mim e está mais do lado do professor. É a impressão que eu tive. Eu tive o cuidado de assistir o vídeo, né? Os 3 vídeos. Ele fez um vídeo primeiro, você fez um vídeo resposta, e ele veio com a tréplica, né? Então, basicamente é isso. Inclusive, eu vi um comentário, o cara falou, pô, que maneiro. Agora é resposta da resposta, né? Por aí. E assim, mas ele começa te elogiando, Sim. né? Ele começa falando que te respeita, que te admira, inclusive, né? Admira o meu trabalho, admira né? o teu trabalho. É esse, né? Exato. E aí, cara, o que eu fiquei com pouco entendimento é sobre a intenção, a necessidade, né? Porque o alerta poderia ter sido, então,
já que admira o teu trabalho e defende a mesma causa, WhatsApp, arruma teu WhatsApp igual eu tentei arrumar o seu WhatsApp para te convidar para podcast. Sim. Então, no fundo, cara, eu respeito o trabalho do Nando Moura também, ele tá aqui no YouTube bem antes de mim, claro, né? Bem antes da gente. Ele tem os vídeos diários ali, tem a audiência dele. Sim. E contribui, né? Quando ele coloca ali, ele explana as coisas e o pensamento dele. Claro, por isso que é a minha decepção, porque inclusive eu acho que a gente está muito mais alinhado do que desalinhado em questão ideológica, principalmente sobre isso. Era o meu pensamento, por isso me decepciona parecer que ele está mais do lado do professor do que do meu nesse contexto. Então, aí o que eu percebo ali? Ele faz vídeo diário, então você era o tema do dia, né? Então ele também não ia perder a oportunidade dele de fazer o conteúdo dele. Sim. E também ganhar, né? A sua visualização, o seu comentário, o seu Sim. engajamento, porque tanto eu te entrevistando, nós estamos produzindo conteúdo, certo? Claro, é o ganha-ganha, né? Ele também está produzindo o conteúdo dele, então que ele não se ofenda como se ele estivesse aproveitando para ganhar visualização no teu caso. Todo mundo aqui está trabalhando e produzindo conteúdo para as pessoas que têm interesse e vão assistir. Beleza? Esse é o trabalho dele diário no YouTube. Agora, a partir do momento que ele te coloca como pauta e ele está fazendo um vídeo, ele também não está fazendo contigo da mesma forma que ele está te questionando e no segundo vídeo ele diz que você está ofendendo a honra do professor, que você pode, né? Corrigindo. Ele diz que você pode tomar uma invertida no judiciário por você estar dedicando um vídeo ao professor e no ambiente de sala de aula, né? Então, o que fica de interpretação para mim? A questão é, você pode filmar ou não pode? Se você pode filmar, ok, né? Segundo ponto, se você ofendeu a honra do cara, você vai responder juridicamente, tem uma lei tipificada para isso, e você está no teu direito. É simples, você faz o teu vídeo e você responda no teu excesso. Da mesma forma, o Nando Moura não faz vídeo diariamente também, criticando, acusando, chamando os caras de vagabundo. Porra, o canal do Nando Moura diariamente é para falar de alguém, ou não? O Marcelo Brigadeiro faz a mesma coisa. E aí vai dedicar um vídeo para você. Então eu fiquei com pouca compreensão assim da intenção real, né? Eu acho que o que ficou mais nítido para mim é a intenção de produzir conteúdo, né? Só que em produzir conteúdo, o vídeo dele pode ser o vídeo de cabeceira também para quem vai te acusar. Aí eu não consigo identificar a proteção. Como é que tu interpreta? Eu ainda prefiro acreditar que ele não está contra mim efetivamente, porque ele não me trata, e ele tem essa postura, né, de quando considera alguém inimigo, ele trata como inimigo. Então, até o momento, ele não tem me tratado assim e não é o meu objetivo. E nós sabemos como é que é o vídeo dele quando ele trata alguém como inimigo, né? Ele diretamente ele ofende, ele xinga, ele vai fazer e ele coloca todos os adjetivos necessários e até imputação de caráter, né? No teu caso, ele não fez isso. Não. Muito pelo contrário, ele começa o primeiro vídeo dele dizendo, apesar de no outro, e hoje ele dedicou uma parte do vídeo dele, eu vou ver direito, mas alguém já comentou comigo a falar sobre mim também. Parece que ele estava mais exaltado lá. Mas ainda, pelo menos, espero que não seja o caso. Estou dizendo novamente, Nando Moura, que gosto de você, não tenho nada contra você, e só me decepciona o fato de que você deveria endossar mais o meu lado, se é para fazer algo assim, se manifestar sobre, do que o lado do professor. E aí você diz que eu estou, por meio de terceiros, inclusive, que é o meu público, você se utiliza de comentários do público, que não é, às vezes não é nem o meu público. Você pegou comentário de gente no meu vídeo lá. Cara, qualquer pessoa comenta no vídeo de qualquer pessoa. Eu já estimulei alguém a fazer isso em relação ao professor, porque para gerar conexão entre uma conduta minha e de terceiros, tem que haver um liame subjetivo que interseccione as coisas, que interconecte as coisas. Não há isso. Então, eu tenho que ser julgado e avaliado por meio das minhas condutas, né? Então, isso é absurdo. Existe, inclusive, um princípio no direito que é muito básico em relação à intranscendência da pena. Você não transmite a pena para outras pessoas a partir de condutas de terceiros. Isso não existe. Isso é totalmente antijurídico.
Da mesma forma, desculpa te interromper para complementar, da mesma forma, quando ele dedica um vídeo a alguém, tem os mesmos comentários para aquela pessoa que ele tá dedicando o vídeo para criticar. Então, não sei se ficou claro para quem tá assistindo, o que para mim ficou bem coerente é que se tu for pegar o vídeo do Nando Moura, se o Nando Moura for falar do Nego Di, não que o Nego Di não mereça todas as críticas, né? Mas... avaliando o caráter formal e não de mérito, né? Perfeito. Vão ter vários comentários aí falando, é um vagabundo mesmo, tem que ser preso, tem que apanhar, tem que... No vídeo do Nando Moura. Coisa que eu, inclusive, jamais fiz qualquer coisa parecida com um professor que me ataca de todas as coisas possíveis. Então, se no teu vídeo expõe a situação do professor, da mesma forma que ele expõe Nego Di, Felipe Neto, Marçal, no futuro Fala Glauber, qualquer pessoa que ele escolha para falar, vão ter vários comentários no vídeo dele também, da mesma forma que surgiu no seu. Isso vincula ele à conduta tipificada como crime? Pois é. Então, em relação à impressão que eu tenho da conduta dele hoje, é que ele está mais do lado do professor nesse contexto. Consequentemente, ele não endossa o meu trabalho, ele começa falando que eu faço um bom trabalho, mas a impressão que dá é que eu fiz até o momento em que era mais conveniente se avaliar assim, porque era cobrando o governo Bolsonaro e era uma pauta muito alinhada entre nós, né, entre ambos. Mas a partir do momento que se torna isso, a gente está em lados opostos de considerar que, obviamente, eu considero que o que eu estou fazendo é certo, com base na legislação, e ele endossa o outro lado trazendo um estudo jurídico que ele faz, apesar de, com todo respeito, Nando, você não ter o conhecimento jurídico necessário para linkar as coisas, e eu faço isso de uma forma bem compreensível, porque é para o público leigo mesmo, está assistindo, né, o meu público, qualquer um que assistir, da complexidade jurídica que eu apresento. Então, ainda assim, você insiste em rebater. Então, você se coloca mais do lado de endossar o professor, colocando, inclusive, essa crítica de que o professor ele não está doutrinando em sala de aula, porque ele, inclusive, traz textos que falam sobre o que eu estou apontando ali, que seria a doutrinação, né? Não falar sobre a escravização de africanos em cima de africanos, porque independe de questão racial, de questão de cor, o professor nunca me deixa concluir. Então vou aproveitar a oportunidade para dizer o raciocínio que eu queria fazer, né? Independe de questão de cor. Não é esse o cerne da escravização. É a partir de relações de poder. E desde a história da humanidade, de quando começou, a escravização em relação a partir de relações de poder, de dominância, que por meio da guerra ali, você venceu a guerra, você, em regra, escraviza o outro povo. Foi assim que começou na história da humanidade, e na própria África se reflete assim no período pré-colonial, que a gente vai estudar, a introdução ao estudo de história da África mesmo. Então, o Nando fala que quando eu trago essa crítica, o professor fala de forma bem perdida, inclusive. Existe um livro aí que fala sobre isso. O título é tal. Ele fala de forma bem vaga, ele até erra o título, eu que corrijo na minha edição, eu vou pesquisar lá, porque o título está inclusive em inglês, eu vou pesquisar e acabo encontrando por meio da pesquisa ali, porque ele sequer, se já fez essa leitura, o professor, ele sequer se lembra direito. E por que eu estou falando isso? Ele não consta do plano de curso, não consta da ementa. A gente não vai falar disso em sala de aula. E o que o professor repete o tempo todo? A discussão aqui é referenciada em aula. E qual que é a referência que vocês vão seguir? A minha. Ele fala isso, até para você levar uma referência de fora é complexo. E eu vou tentar ver se ele recebe, porque senão a gente não vai falar sobre essa questão importante da escravização, que envolve brancos, que envolve negros, que envolve africanos escravizando outros africanos antes da chegada de Portugal. E depois o próprio Império do Congo ali faz também malcomunado junto com os portugueses em cima do seu próprio povo. Isso é referenciado, isso é historiografia, isso está em livros de história profissional, sérios mesmo, e a gente tem que discutir. E aí ele defende a tese de que o professor não está doutrinando por causa desse ponto que eu levei de aula. Ele fala basicamente, mas o professor, quando entra em aula, ele inclusive está justificando a escravização que africanos fazem em cima de africanos, porque, segundo o professor, há uma tese aí que com a qual ele corrobora, de que, para evitar a escravização imperialista, colonial,
eles tinham que escravizar o próprio povo para adquirir armas e se defender da escravização. E vender escravos para obter dinheiro e conseguir comprar essas armas também. Pô, esse ponto você não viu, Nando? Então é só reassistir o vídeo. Isso é uma forma de justificar. Eu rebateria em aula, por exemplo, se ele deixasse eu falar. Isso nitidamente é uma forma de você enviesar a partir de uma tese qualquer o pensamento do que era aquela escravização com base em relação de poder e não com base em relação à cor ou qualquer questão ideológica que ele vai desenvolver a partir daquilo. Então inclusive, o professor cita 2 obras e ele fala, eu li 1, 2 ou 3 livros sobre isso. Sim. Ele assume que ele não tem interesse Sim. nesse ponto. E é menos importante, né? Na visão dele, né? E aí, inclusive, esse é o 2º vídeo, pelo que eu me recordo. Me corrige. Ele é o 2º vídeo. É o vídeo que ele rebate. Ele fala, ele falou sobre tal coisa, sobre isso. Realmente, isso aconteceu. Que ele já foi para casa, ele já deu uma estudada. Isso, exato. Era isso que você ia falar, né? Uhum. Exato. E aí ele monta isso, ele traz isso. E aí quando o Nando Moura fala... Quando eu falo no primeiro vídeo mesmo, ele rebate, ele fala... Não. A referência é essa, isso vai estar em aula, sim, a gente discute. Porque tem um ponto mesmo que a gente vai discutir lá, salvo engano. Na ementa está tráfico transatlântico de escravos. Tráfico africano tráfico transatlântico de escravos. Que é pegando os escravos ali do continente africano e mandando para as colônias, para os colonizadores ali, para os impérios de fora, para os europeus e tal. E não é citado, não está na bibliografia de nenhum texto que ele apresentou qualquer desses textos. E é o que eu tento introduzir naquele primeiro vídeo. Pô, professor, mas o senhor não vai falar sobre africanos nesse período pré-colonial mesmo, mandando para fora o Reino do Congo. É o que eu ia falar, não surgiu a oportunidade, né? Mas o Reino do Congo mesmo, junto a Portugal, mandando nesse próprio mercado transatlântico de escravos, o seu próprio povo do Congo para fora. Gente, todos, não sei se o termo adequado é esse, mas todos congoleses, todos do Congo, cidadãos do Congo, mandando para Portugal escravos, escravizando seu próprio povo e mandando para lá. E eles escravizavam tanto quando estavam em batalha com outros impérios ali de lideranças africanas do grande continente, eles escravizavam o povo perdedor, escravizavam inclusive o seu próprio povo com base em questão de classe, de quem ocupava uma posição dominante, em quem estava em uma posição inferior. Isso acontecia e não consta, não estava e nem estará, não consta da ementa. Pois é, cara, pra mim ficou claro isso também, né? E dá pra perceber que o professor, ele não falaria se ele não fosse provocado por você. Inclusive ele fala... Na minha vida, pô, o cara é doutor. Ele já leu bastante. Ele tem uma matéria dedicada pra isso. E ele fala que ele só leu 2 obras. Então é algo que ele não se dedicou muito. Ele não deu valor. Não foi exigido no mestrado dele de forma contundente. Não foi exigido no plano de doutorado dele. Então isso tá claro, tá nítido pra mim. Quando o Nando fala isso, ele quebra a essência do teu vídeo, que é justamente questionar... Ignora todo o resto, né, que é o professor me atacando durante 3 aulas. É porque, tipo assim, fica nítido que o professor, primeiro, ele começa, para não ignorar todo o resto, o professor que provoca, ele que dá o start em toda essa novelinha que surgiu depois de 3 aulas. Sim. Segundo, para o teu argumento ser válido, para a tua causa ser uma causa justa, você está tentando combater justamente que há um ensinamento, né, ideológico ali direcionado. Quando o Nando Moura valida que o professor, inclusive, citou a mesma obra, coloca em xeque a tua intenção, pô. É assim que eu interpretei, certamente muita gente interpretou dessa forma, né? Aí talvez ele faça um vídeo falando que eu tenho QI 39, ou como é que ele fala? Sei lá, não vou... Deixa ele falar no vídeo dele, acho né? Que é o QI de varejeira, né? Isso, varejeira, perfeito e tal. Beleza, cara, tudo bem, fique à vontade. Mas assim, o trabalho dele é dedicado a isso, cara. Ele vai questionar aquilo que ele não concorda. Você, da mesma forma, tá questionando, tá trazendo um fato. Você tá vivenciando ali.
Né? Ele tem todo o direito de pensar conforme ele quiser, só que para mim, nessa pauta, ele tá do lado errado e é impossível, é o que eu peço novamente. Qual que é o jeito melhor, Nando, de combater doutrinação? Ou é melhor não fazer nada? Porque nesse lado aí, que eu tô tentando fazer alguma coisa, você tá do outro lado, e o outro lado é o lado do professor, o outro lado é o lado dos doutrinadores, infelizmente.